Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um react aqui a 3 matérias sobre o Tesouro Direto. Então essa primeira aqui, o título que rende 60% mais que o Tesouro IPCA 45. O título de longo prazo que dá prejuízo, saiba o que fazer. E outra vez, estamos tendo matérias sobre o futuro Tesouro Universidade aí, que a gente também já comentou várias vezes no canal. Muito bem. Título predileto por analistas rende 60% mais que o Tesouro IPCA 45. 60, você lê essa matéria, essa manchete, parece assim que, meu Deus do céu, é um erro crasso comprar outros títulos. Você só compra o que os analistas estão dizendo porque rende mais 60% a mais. É algo assim, meu Deus do céu, parece que trazido num conto de ficção, de tamanha diferença. Aí quando você vai ver no detalhe o que está rolando, ó, o título preferido é o IPCA 35, tá, pessoal? Que a gente já mostrou isso várias vezes esse ano, né? Várias vezes. A gente já comentou essas matérias aí, que o IPCA 35 é o mais preferido pelos analistas. Por quê, pessoal? Inclusive, é o título que está na carteira do Itaú, né? Por quê? Porque é o que oferece o maior risco-retorno, o melhor risco-retorno dentre os três. Porque o 45, se as taxas subirem, o risco dele fica muito alto, porque ele transforma em prejuízo rápido qualquer movimento positivo. Já o IPCA 29, aqui ele fala um pouquinho do pré também, o IPCA 29 ele não ganha muito com a marcação a mercado, ele ganha um pouco apenas. E o 35 está justamente nesse meio termo. E quando a gente, bom, então primeiro ponto, vamos ver os 60%. Qual que foi a diferença de 60%? Né? Ó, com isso, o título público favorito é o 35, com rendimento quase 60% maior que o IPCA 45 nos últimos 30 dias, com valorizações de 1,6 e 1,04, 1,64 e 1,04. Aí os 60%, meus prezados, é a diferença entre 1,64 e 1,04. Ai, meu Deus do céu. Parece que a gente está tentando iludir criança, né? Dizendo que um rende 60% a mais que o outro. Só para constar aqui, qual é o rendimento bruto? Isso aqui, como é valorização, é bruto, tá, pessoal? Isso aqui é bruto, não é líquido. Eu quero só para ilustração mostrar para vocês quanto que rende a Selic bruto, tá? Para a gente só ter uma noção de como essas manchetes aí você tem que estar muito atento para não cair no engano, né? Menos 1 vezes 100. Então olha aí, ó, 1,07 é o rendimento da Selic bruto, o rendimento bruto, tá? Da Selic, 1,07 ao mês. Então aqui, como ele está falando de um mês também, 1,04, na verdade o IPCA 45 perdeu um pouquinho na marcação a mercado para a taxa Selic. O IPCA 35 ganhou bastante. Esse é o ponto, certo? Agora vamos ver por que isso está acontecendo. E quem acompanha o nosso canal há mais tempo sabe que nós tínhamos aqui ah, realmente uma inconformação muito grande com o IPCA 35 e 45 tendo a mesma taxa. Quem não se lembra disso? E aí vocês me perguntavam e tal, e eu dizia: olha, no dia em que. Isso se não me engano, era na época do IPCA 26. E eu falei para vocês: olha, no dia em que as taxas ficarem diferentes, porque as taxas eram absolutamente iguais, pessoal. Agora parece que essa realidade está num passado distante, mas não. Bem pouco tempo atrás era assim, um absurdo, né? 10 anos a mais de prazo, 10 anos de risco Brasil a mais na conta, sem ter nenhuma diferença de taxa. E eu falei para vocês o que é, porque podia das duas uma, né? Ou o IPCA 45 aumentaria a sua taxa, ou o IPCA 35 reduziria a sua taxa. Quando elas começassem a ficar diferentes. E eu me lembro claramente que, respondendo aqui as perguntas de vocês,
eu expressei a minha opinião. Olha, gente, quando o que vai acontecer primeiro, né? Ora, o tempo vai passando, essa diferença começa a ficar cada vez mais gritante, de 10 anos entre um título e outro. Então, por exemplo, lá no lançamento em 2017, nós tínhamos o IPCA 45 há 28 anos do seu vencimento e o 35 há 18 anos. Isso podia ser turvo. Prazo muito longo no Brasil, você pode ter uma dificuldade de enxergar as taxas futuras, embora as taxas mais longas, pelo tempo, devessem sempre ser maiores, né? Muito bem. Eram sempre iguais. O que acontece à medida que o tempo vai passando? Aí a comparação que eu fiz até foi a seguinte: quem é que vai ter primeiro o comportamento do IPCA 26? O 35 ou o 45, à medida que o tempo vai progredindo? O 35. Então, o ganho de marcação a mercado aconteceria primeiro no 35, quando as taxas começassem a ficar diferentes. Isso está gravado, pessoal. Está gravado aqui no canal. A gente respondeu exatamente assim. E por que eu tinha aquela crença, e é de fato o que aconteceu. Porque justamente, por exemplo, eu até citei, lá por 2028, 29, o IPCA 35 teria o mesmo comportamento do 26. E o 45 teria ainda 15 a 16 anos para o vencimento. Quer dizer, o 45 ainda seria um IPCA longo. E o 35 estaria fazendo o papel de IPCA curto, em 2029 ou 2030 ou 28, por volta desses anos, né? Então foi a comparação que eu fiz. Então quem cai primeiro é o 35. E é ele que vai trazer o ganho primeiro de marcação a mercado. Certo? E quando o 35 vencer, o IPCA 45 ainda vai ser um IPCA longo, que vai estar recém saindo da parte longa da curva para a parte intermediária da curva. Quando ele vai estar cruzando os 10 anos. Então, pessoal, nenhum mistério nisso. Tá? Nenhum mistério. E os 60% vocês viram o que foi, né? Foi ali uma coisa de marcação a mercado, quer dizer, é um lucro que a gente, para colocar no bolso, em primeiro lugar que não é 60%, é 1,64%. Né? Então quando a gente compara coisas muito pequenas, a gente acaba, não que os rendimentos sejam ruins, não é isso, mas são números pequenos. Você está comparando números pequenos, mesma coisa que comparar 0,50 com 0,25. Qual é a diferença entre eles? Depende de onde eu estou olhando. Pode ser 100%, pode ser 50%. Mas entre 0,5 e 0,25, e a gente muda a escala para falar de 50% a 100%, né, você está induzindo o cérebro a entender isso de maneira diferente. Então esse ganho de 60% a mais, na verdade, é uma ilusão de linguagem. Tá? Bom, e aí vamos ver aqui a causa. A causa foi que no final do ano passado, finalmente, o Tesouro passou a considerar as taxas diferentes. Graças ao nosso Senhor bom Deus, né? Porque demorou para isso acontecer. Então, por exemplo, veja aqui, o IPCA 35, ele atingiu o pico em março de 6,48, o gráfico é absolutamente igual. Mas o 45 atingiu um pico maior, ó, 6,57. Foi ali pelo finalzinho de 22. Se a gente pegar em novembro, 5,67 no 35, 5,74 aqui já estava diferente. Vamos pegar esse vale aqui, ó. Outubro, 5,56. 13 de outubro do ano passado, 5,56, ó. Taxas iguais no 35 e no 45. Aí o que aconteceu com o gráfico? Vejam que o gráfico, a partir de outubro do ano passado, ele começou a ficar mais aberto no 45 do que no 35. Isso é fácil de perceber. Olha ali, ó. Muito fácil, que o desenho é o mesmo. Só que ele está mais aberto, pessoal. Dá para entender isso. Dá para ver que o formato, as montanhas estão na mesma ordem, na mesma disposição. Só que elas são mais altas no IPCA 45. Está aqui no topinho da tela. Ó. Tá? Então é isso que acontece. Ele está sofrendo uma marcação a mercado mais violenta, mais intensa. Então ele não tem a mesma queda de taxas que o 35. O 35 cai mais rápido porque o prazo dele está mais perto. Certo? Ele acabou dando esse ganho maior de marcação a mercado. E outro aspecto que comprova aqui o nosso ponto é aqui, ó, as partes baixas do gráfico, ó, 5,2 no 35 e no 45, 5,6 e 5,4, ó. Então eles estão rodando em outro patamar.
Estão rodando em outro patamar, tá? Isso é muito importante da gente entender. E aí, Nathan, quando o Tesouro lançar novos títulos, essa questão de existir títulos com taxas iguais e prazos completamente diferentes pode voltar a acontecer? Pode. Pode, pessoal. Não entre esses dois, claro. Mas deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Site da Ambima, quero os resultados diários do IMA B5+. Eu quero ver os títulos longões, tá? Então a gente recebe essa tela aqui. E nós temos títulos aqui com que, se tivessem no Tesouro Direto, teriam taxas iguais, ó. Quer ver? Ó, o IPCA 55 com juros, ó, 5,55, e o 60, que só tem por corretora, mas é outra coisa, não é título do Tesouro, é título de corretora. Ele não está no Tesouro, ele está nas corretoras, tá? Ele está nas mãos dos institucionais. Isso aqui é mercado secundário. Taxa indicativa do mercado secundário, tá? Então olha ali, ó, 5,55. Não tem 4 casas no Tesouro, tem 2. Então, por exemplo, IPCA 55 e 60, se estivessem coexistindo, teriam a mesma taxa. 5,55. Como eles têm no mercado secundário da Ambima. Então tá aqui, ó, isso é uma prova de que sim, isso pode voltar a acontecer no futuro. Mas é devido a quê, pessoal? É devido a essa neblina forte, essa cerração forte. Talvez eu esteja usando algum regionalismo, né? Mas enfim, aquela neblina que baixa, sabe? Em que tu liga todos os faróis, farol de neblina, tudo, e não consegue enxergar mais de 1 metro à frente. Por que eu estou usando essa comparação? Porque é exatamente isso. Nesses prazos aqui, ninguém tem visibilidade. Ninguém consegue enxergar qual é o risco. E aí o mercado acaba precificando de maneira muito parecida e às vezes igual prazos bem diferentes. Se você pegar o 45 aqui, ó, tá com 5,52 para 5,55 no 60, pô, são 0,03. São 3 bips, ou 0,03%. Isso não é prêmio para 15 anos de diferença. Viram aqui o 45? Olha aqui, ó. 5,52 e o 60, 5,52. 55. 0,03 de prêmio. Para 15 anos. Isso não é prêmio. Isso aqui é neblina. Ninguém consegue ver direito as taxas que deveriam estar sendo aplicadas, né? Para esse prazo tão distante. Então, tudo que está muito longe fica muito complicado de avaliar em termos de taxa de juro no Brasil, né? Então é isso, pessoal. Tá? Isso pode vir a acontecer no futuro? Pode. Não sei se o Tesouro talvez lance primeiro um IPCA principal 50 e quando retirar o 45 do rol, e aí talvez isso possa voltar a acontecer em algum grau, se por exemplo tiver um IPCA 40. Se hoje em dia existissem IPCA principais 40 e 50, eu tenho quase certeza que as taxas seriam muito parecidas nesse grupo aí 40, 45, 50, ou se não iguais, tá? Muito bem. Essa foi a primeira matéria, gente. Então, ó, muito cuidado ao comparar números pequenos, 1,6 com 1,04, e dizer que tem diferença de 60%, porque do ponto de vista matemático está correto, mas do ponto de vista prático, para o investidor, a diferença é quase nada, é muito pequena, tá? E lembrem também de comparar isso com a Selic, para ver que os ganhos de marcação a mercado praticamente quase nunca valem a pena, né? Porque você também vai encontrar ativos mais caros quando os vender. Vamos ver outra aqui, ó. Tesouro Direto hoje. Título de longo prazo dá prejuízo ao investidor no curto prazo. Saiba o que fazer. Bom, no começo do canal a gente tem vídeos inteiros, né, analisando ali com toda calma, com toda paciência, dando várias opções do que a pessoa pode fazer. Eles falam aqui da taxa que subiu do IPCA 45 de 5,58 para 5,60. Meu Deus do céu! Então isso aqui é o prejuízo de curto prazo que eles estão falando? Oh, céus, ó vida! É tudo isso? Esse é o grande problema? Então, é, é, me lembra aquela música do Erasmo Carlos, né? Ele é uma criança e não sabe nada. Portanto, o preço do título, que era 1.265, foi para 1.260. Meu Deus do céu. Esses caras começaram a investir no Tesouro ontem? Aí nós temos aqui, ó, o que ele diz, ó. O IPCA 45 são uma valorização de 18% no ano,
No entanto, no curto prazo, desvalorização de 1,46, tá? E aí ele diz aqui... por isso, os analistas recomendam que o investidor se atente de atenção, não atende de atender, né? Eu não estou atendendo ao título, eu estou atentando, eu estou tendo atenção, se atente ao prazo de vencimento do título público antes de colocar o seu dinheiro no Tesouro Direto. Sim, antes, tudo bem, mas e depois? Aconteceu uma coisa que ninguém previa e a taxa subiu, vamos dizer, né? E aí, o que fazer? Então, tem as coisas que a gente faz antes e as coisas que a gente faz depois, tá? No grupo do antes, tem esse argumento deles, tem outro que é o seguinte, não dosar muito, não acelerar demais, não pisa muito no acelerador. Vai com uma quantidade menor. Então monta uma carteira e a gente tem, ao longo dos anos aí no canal, exemplos de carteiras. Por exemplo, com 10, 15% de um título bem longo na carteira e bastante Selic e bastante PCA curto, que as oscilações ficam quase nulas. Certo? Porque um título acaba compensando o outro na marcação a mercado e a tua carteira anda planinha, sem sobressaltos, tá? A outra coisa, só que as pessoas gostam dos títulos longos justamente pela questão da aposentadoria e de você ter a bolada lá no fim, maximizando o juro composto, não é mesmo? Então aqui nesse vídeo, de maneira resumida, eu vou citar o seguinte: continue com o seu aporte mensal constante. Aporte mensal constante, não importa a taxa, tá? Não importa a taxa. Compra sempre, tá? Porque você vai ter compras em todos os momentos da curva de juros, tá? Isso é muito importante no longo prazo. Olha, gente, vocês não sabem a diferença. Tem um vídeo bem no começo do canal que eu coloquei como o título era Estratégia Vencedora. É um vídeo bem simples, tá? Em que eu mostro ali, eu peguei acho que 3 anos de PCA 35 comprando todo santo mês, mostrando que essas compras ganham de aportes concentrados em taxas boas, ganham de marcações a mercado, ganham de tudo. É uma estratégia vencedora. Comprar sempre todo o mês, tá? A outra possibilidade é reduza o aporte e fracione. Na eventualidade do desconhecido, a gente fraciona o aporte, tá? Lembrando que o aporte fracionado, ele não é uma fórmula mágica que vai te trazer mais ganho. Não, não é isso. Ele é uma defesa para o incerto. Em virtude da incerteza, em virtude de não saber o que vai acontecer amanhã, eu fraciono. Eu compro um pouco hoje, um pouco amanhã e um pouco depois. Isso é fácil de entender. E a outra questão é a seguinte: você vai comprando sempre e, e você faz preço médio, você faz taxa média no Tesouro Direto. Sim, sim, ativos de renda variável. Isso pode ser uma bobagem, pode ser uma atitude criticável, pode ser uma coisa que só vale para imposto de renda. No caso do raciocínio no título público, como ele tem uma data de vencimento e você vai ter aquele total em algum momento no futuro, que é a data de vencimento do título, quanto mais vezes eu comprar mais barato, melhor. Portanto, faz sentido fazer preço médio do Tesouro Direto. Faz sentido fazer taxa média mais alta no Tesouro Direto e preço médio mais baixo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Por quê? Porque no final, se eu tenho um Tesouro IPCA, eu vou ter o meu VNA corrigido e atualizado. E se eu tenho um prefixado, eu vou ter os R$ 1.000. Então, pessoal, vale a pena fazer taxa média alta e preço médio mais baixo no Tesouro Direto. Vale a pena. Para renda variável, isso pode ser deletério para a carteira. No Tesouro Direto, nunca vai ser, tá? Então, essas seriam as dicas assim resumidas que eu teria para dar para vocês, aumentando aí o rol de coisas que dá para fazer quando um título longo entrar em prejuízo, vamos dizer. Comprar mais, sim, comprar mais. Continuar comprando sempre. Isso aí. E, se possível, fazer um preço médio, uma taxa média melhor. E aí, pessoal? Terceira matéria e encerrando o vídeo aí, que já está com quase 20 minutos. Muito obrigado aí por quem está mantendo a audiência. Se você está aqui até agora, escreve hashtag até o fim com o Natan, que a gente agradece.
Tesouro Direto oferecerá título para bancar estudos em universidade a partir de agosto. Então, pessoal, é mais ou menos tudo que a gente já sabe. Eles citam aqui, ó, tá, que o investimento mínimo vai ser um título público, não vai mudar as regras, óbvio, né? E eles estão muito empolgados com o sucesso do Renda Mais, e eu estou feliz com isso. E como é que ele diz aqui, ó? Aqui, ó. Assim, o novo título acumula uma poupança que garante uma renda extra para as famílias custearem por um período de 5 anos. Mensalidades de faculdade ou outras despesas, né? Então, 5 anos. Veja só, pessoal. O que isso aí vai ser? Vai ser uma NTN-B1. Vai ser exatamente a mesma coisa. Só que com amortização e prazo diferentes, tá? Então, com prazo de 5 anos, eu até já tentei fazer umas continhas de como é que funcionaria esse título, tá? E assim, que me desculpe o Tesouro, que vai batizá-lo de Tesouro Universidade, mas ele pode ser um Tesouro Renda Mais 2, modalidade 2, certo? Porque ao invés de pagar em 20 anos, vai te pagar em 5. E aí assim, ó, se no Tesouro Renda Mais, vamos supor que eu quero ter uma renda de 1 VNA por mês, que hoje são R$ 4.124, tá? Quantos títulos eu tenho que ter? 240, certo? Porque são 240 meses no Renda Mais. Nesse futuro Tesouro Universidade, quantos eu precisaria ter? 60, tá? Por quê? Porque o título vai pagar durante 60 meses, 5 anos. É rápido, pessoal, é rápido. Paga por pouco tempo, é rápido. Não dá para dizer que é uma renda, certo? É rápido. Mas pode ser usado, pode ser usado. Eu não veria problema nisso. Só que a pessoa tem que se organizar muito, muito, muito mesmo, tá? Mas vamos deixar o título sair para começar a extrapolar isso. Mas quantos títulos seriam? Seriam 60, tá? Porque 20 anos, 240, 5 anos, 60. Regrinha de 3, bem fácil de entender, certo? E ele teria as mesmas regras da NTN-B1, tá? Que ele vai amortizando e pagando o juro, tudo junto, nas mensalidades, e vai ter, sim, tudo a mesma coisa do Renda Mais, com taxa e inflação em cada parcela sendo recebida, tá? Não sei o que o Tesouro vai fazer, tá? Eu estava pensando, por exemplo, se eles fizessem um renda, porque a pessoa entra na faculdade com 18 anos e está com 15 agora. Pô, seria legal que tivesse um título com prazo de 3 anos, né? Você tem um filho adolescente, vai entrar na faculdade com 18, pô, começa a fazer a poupança agora e ele começa a te pagar em 2026. Seria ótimo. Mas eu não sei se o Tesouro vai lançar assim. Talvez ele lance tudo com data para 2030 também, né? O que eu já não acharia tão legal assim, né? Porque você deixaria muitas famílias de fora dessa excelente oportunidade de investimento. Enfim, aguardar para ver, né, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.